Hora de conversar com o Renato Meirelles. Eu já disse aqui que eu sou a favor de que as pessoas desconfiem sempre. Eu gosto daquela frase do Raul Seixas, né? Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Tem muita mentira circulando por aí. Agora, o cara que não acredita em nada e acha que ele é o esperto, ele na verdade está sendo um grandíssimo idiota, porque se você não tiver um mínimo de confiança, Sheila, você não toma um café da manhã numa padaria. Você tem que ter um tiquinho de confiança na sociedade, senão você não vive. Por isso são preocupantes esses números aqui de brasileiros que acreditam que o ser humano não evoluiu do macaco, que não tem certeza se a Terra é ou não redonda e também acham que o homem não pisou na Lua. Vou deixar que o Renato traga os números, mas eles são bem impressionantes. Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali, Sheila, Carlinha. Hoje a gente traz o resultado de uma pesquisa nossa aqui do Instituto Locomotiva que nos acende, no mínimo, um sinal de alerta sobre o atual grau de maturidade na capacidade que a população brasileira tem de distinguir o que é verdade ou mentira. Nós fizemos uma pesquisa onde perguntávamos para a população se ela concordava ou não, achava verdadeiro ou não, algumas afirmações dessas que a gente aprende na escola desde muito cedo, para saber se nos dias de hoje a população brasileira ainda crê nisso. Uma das perguntas que a gente fez foi se o brasileiro já acredita se o homem já pisou na Lua ou não pisou na Lua. Os resultados são surpreendentes, Megali. Você imagina o seguinte, acho que é verdade que o homem pisou na Lua. 72%. Você olha isso, parece que ok, a grande maioria acha que o homem pisou na Lua. Mas o resultado é que 29% dos brasileiros, um terço desses brasileiros dão quase 50 milhões de adultos brasileiros. Quase 50 milhões de adultos brasileiros. É mais que uma Argentina. É mais do que uma Argentina. 10 milhões a mais que uma Argentina. É um pouquinho menos, acho que a Argentina tem uns 70, se não me engano. 70? Mas não sei, alguém apura aí enquanto a gente conversa, mas o fato é 50 milhões de pessoas não têm certeza que o homem pisou na Lua. O que significa dizer que acreditam que aquelas imagens foram manipuladas, que aquilo não existiu. Mas esse não é o único número que assusta, Megali. Todos nós aprendemos na escola a relação da evolução do ser humano, né? O que vem como um processo evolutivo e que nós tivemos aí, em algum momento da história da evolução humana, um ancestral compartilhado com os macacos. E apenas 45% acreditam que isso é verdade. Nós temos uma ampla maioria de que desconfia disso. E acho que é mentira 29% dos brasileiros. Não é pouca coisa aí o que nós estamos falando sobre essa dificuldade. Agora, alguém que está nos ouvindo, que está nos assistindo pelas redes sociais, imagina quantos brasileiros têm dúvida de que a Terra é redonda? Os números são aí impressionantes. Nós estamos falando de 23 milhões e 400 mil brasileiros que têm dúvida que a Terra é redonda. Não, mas peraí, qual é a porcentagem? 15%, é isso? 15%. Que dão 23 e 400 mil brasileiros adultos. O Renato, primeiro aqui, só para Argentina, 46 milhões a população. Então beleza, tá certo, Megali. Não, você confundiu com a França, que é o que eles acham que eles são, né? Desculpa. Agora, o que me impressiona é 15% dos brasileiros têm dúvida se a Terra é redonda. Uhum. Sabe qual é a porcentagem de americanos, tá? 5% acham que é mentira. Desses 15, 5? Não, então, 15, não. 15 não tem tem dúvidas, certeza. não é, Renato? 15 não tem certeza.
Mas 15 não tem 5% certeza, dizem não. que é a soma de tenho dúvidas com é mentira. Ah, tá. Né? Não, então a gente ainda está perdendo para os americanos. Nos Estados Unidos, essa porcentagem de 10%. E fala, não, A 10% mentira. fala assim, não, é plana. Categoricamente, é são os nossos 5%, então. É um tapete. Agora, Renato, até porque fora do ar eu estava aqui falando, nossa, mas será que a gente está como em relação a outros povos, em relação a essas crenças ou desconfianças e tal? Então isso já dá algum parâmetro, né? Em relação mas os americanos são mais desconfiados do que nós. Não estão tão mal assim, eu estou bem impressionado, olha aqui, ó. 83% acreditam que a Terra gira ao redor do Sol. Sim, 1% já é demais, né? Não acreditar nisso, mas enfim, desde Galileu Galilei, mas 83%. 75% acreditam que a Terra tem bilhões de anos e não 10 mil anos, como defende, enfim. 69% acreditam que as vacinas são benéficas. E só 9% só acreditam que a vacinação existe para que sejam implantados microchips em nós. E 12% acreditam que... 12% que o pouso à Lua foi uma criação. Foi criação. Qual é a nossa porcentagem, Renato, da Lua? Eu tô... 3 em cada 10 brasileiros têm 3 em cada 10. Nós somos mais céticos que os americanos. Acho nesse que é ponto, mentira, cara. 9%. Não é possível. 20% tenho dúvidas, hein? Agora é Não sei louco, se é né? Porque isso é mentira. uma confusão de crenças com aquilo que mostra a ciência, né? Desconfiança da ciência, né? Isso é... Mas tá na moda. Porque pois esse é um processo de desconfiança da verdade factual. Eu vou. Você falou o número das vacinas aí, eu vou pegar uma informação que eu dei na coluna de terça-feira no Station, né? Que é uma outra parte dessa vacina, dessa pesquisa. Veja como os brasileiros que seguem acreditando em mentiras sobre vacina. Essa é uma outra pesquisa que a gente fez em parceria com a Question Pro, que mostra que 12% dos entrevistados acham que ela pode causar autismo. E que para 22% dos brasileiros, caixões foram enterrados com pedras no lugar de corpos para inflar números da Covid. Meu Deus. Mas não para por aí. A pesquisa do chip, nós fizemos isso aqui no Brasil também, Megali. 11% acreditam que vacinas foram utilizadas para implantar chip nos corpos das pessoas. Olha, a gente tem... Enfim, causa e consequência, né? A gente tem... Isso não veio do nada, isso não surgiu do nada. A gente tem emissoras de rádio, a gente tem jornais impressos que foram ao ar dizendo que pessoas estavam morrendo do coração no campeonato da Série C da Escandinávia por causa de vacina. Porque tomou vacina. Qualquer um que morria de repente ali, tá vendo? Isso foi a vacina. Qualquer coisinha ali era a vacina. Tinha gente dizendo que a Covid era exagerada, que a Covid era mentirosa, que era mais fácil você morrer do que de um raio na cabeça. Não, engasgado. Isso. Um comentarista de rádio, um cara que tem bastante relevância, trabalhar na TV, numa emissora de notícias, falou que era mais fácil você morrer engasgado com um pedaço de comida do que de Covid. Então, o povo foi levado a esse resultado trágico, né, Renato? E aí, isso não surgiu do nada. Então, mas queria juntar com isso o peso que isso teve. Tem alguma pesquisa feita anos atrás que mostre uma mudança de comportamento, por exemplo, uma desconfiança que tenha aumentado? Se eram 3 em cada 10 brasileiros, antes a gente tinha 1 em cada 10 brasileiros. Tem essa referência para a gente entender o que aconteceu nos últimos anos, Renato? Sheila, tem sim, mas como nós somos da ciência aqui, a comparação, como a pergunta não era exatamente igual, não dá para fazer uma comparação de que era isso e aumentou aquilo. Mas vamos pegar dados, pesquisas sobre vacinação. Nós já tivemos pesquisas no Brasil que 98% dos brasileiros acreditavam ser fundamental vacinar a vacina para proteger os seus filhos. 98%. A pergunta não é a mesma que tem agora, mas dá um entendimento de que durante anos o Zé Gotinha foi uma unanimidade no Brasil. Né? O que essas pesquisas nossas estão mostrando aqui? E esse movimento é um movimento que cresce junto com a extrema-direita no restante do mundo. A desinformação como uma estratégia para disputa do poder. Porque quando você passa a trabalhar com a desinformação, com a descrença em tudo que é instituição, e a instituição pode ser um governo, pode ser uma emissora de rádio, um veículo de comunicação, ou pode ser a ciência. Né?
Quando você passa a questionar obviedades, coisas que sabidamente são verdades, a pessoa passa a só acreditar naquilo que ela quer acreditar e não no que tem mecanismos de confirmação sobre isso. O que é um grande questionamento sobre a verdade factual. E qual é o problema? O problema são vários, da disputa política, comprar produtos falsificados, por exemplo, mas não para aí, Sheila. O problema é que é muito difícil implementar políticas públicas de saúde, por exemplo, quando as pessoas não acreditam que a Terra é redonda. É muito difícil você ter campanhas de geração de renda, de cadastramento em programas sociais, campanha de vacinação, campanha de prevenção ao câncer de mama, quando a população para de acreditar nas instituições. Então, o preço que se paga pela mentira é a vida de humanos. Não é só um prejuízo econômico, não é só o aumento da polarização política, é a vida humana. E a pandemia está aí para mostrar o quão nefasto as políticas de desinformação, são para a vida civilizada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em especial nesses lugares do mundo onde a extrema-direita utiliza a fake news como instrumento de poder. Renato, eu certa vez apresentava um programa de rádio aqui na Rádio Bandeirantes, e era um programa à tarde, né? Então o nosso tinha bastante espaço para ser preenchido, e eu fazia entrevistas de vez em quando que a gente não faria nesse horário, até porque aqui a gente está mais na pegada da Hard News. Eu levei um terraplanista lá, vou entrevistar esse cara porque eu queria entender como é que as pessoas podem acreditar num negócio tão estúpido e tão refutado tantas vezes, né? Nas últimas décadas. E aí, o cara ia dando a explicação dele de como ele achava que funcionava a dinâmica do nosso planeta, como é que ele explicava a gravidade, como é que ele explicava o sol da meia-noite, a aurora boreal e coisa e tal. E de vez em quando o cara se pegava ali na contradição e você via claramente que ele estava inventando uma explicação para se encaixar naquilo que ele já acreditava. Por exemplo, ele dizia que o Sol e a Lua ficavam mais ou menos na mesma altura, que era uma altura de 5.000 quilômetros do solo da Terra. 5.000 quilômetros, gente, é menos que a extensão do Brasil. Quer dizer que a gente consegue pegar um avião e sair lá em Tóquio, mas a gente não consegue pegar um foguete e sair na Lua a hora que a gente quiser? Como que se explica isso? E aí você vê que o olhinho dele ia para cima assim, e não, mas isso se explica por causa da interferência de sinais e não sei o que lá, e a coisa ficava cada vez mais maluca e sem sentido, e eu ficava me perguntando como é que é possível que esse cara não aceite simplesmente... Não dá o braço a torcer, é muito mais né? fácil você aceitar o que existe do que ficar inventando explicações mirabolantes para que a teoria dele seja real. E aí eu recomendo o filme da Netflix, A Terra é Plana, que vai em busca dessa explicação. E eu vou dar um spoiler, eles encontram. Se você não for muito esperto, você não vai perceber, porque eles são sutis. Mas o nosso ouvinte é. E a explicação é a seguinte: esses caras são os completos fracassados. Eles são os caras que moram com a mãe aos 35 anos de idade. Eles nunca conquistaram nada. Eles muitas vezes são virgens. Só que aí, de repente, nesse mundinho composto basicamente, com todo respeito, por idiotas, eles viram os reis, né? Eles fazem sucesso, eles têm o site dele que é visitado por milhões de pessoas, eles viram influencers terraplanistas. Então eles encontram pela primeira vez na sua vidinha miserável o sucesso. E é claro que eles não querem largar isso de jeito nenhum. E ficam adaptando a realidade para que nunca seja provado que eles estão falando bobagem. Então você precisa de muita coragem para largar um negócio desses. A Terra é Plana, tá? Eu não sei se ainda tá no Netflix, mas se estiver, assista hoje. É bastante educativo. Não só sobre o formato da Terra, mas sobre a humanidade. Porque não é só sobre os terraplanistas, né? É sobre o negacionismo. Deixa claro a origem do pensamento negacionista e o como que, quando eles se deparam com os testes que eles mesmos propõem a fazer, fica óbvio que a Terra é redonda e eles meio que não se conformam com o resultado dos testes que eles mesmos, terraplanistas, resolvem fazer.
Carol escreveu, Megali acabou de descrever o meu cunhado. Tá bom. Carol, boa sorte. Toma! Estou debatendo com um ouvinte que diz que crianças não morreram por Covid no Brasil. Foram 1.400, cara. Para de ser idiota. Renato, muito bom assunto. Semana que vem tem mais. Boa quinta-feira pra você. Vamos lá, boa quinta-feira, um beijo enorme para vocês. E acreditem, ouvintes, a Terra é redonda, vai na fé. É redonda.